do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresário e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar as nossas orações para dar início à nossa live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @IG131837300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que usa as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live e ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês
que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 6. Senhor Deus, forte e fiel, rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa sua igreja virtual, @G1 318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Gratidão ao Espírito Santo verdadeiro por esta live. Agora, escolha aí um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. De 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração, com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Hoje é de número ímpar, 13, rebanho de número 13 ímpar, e rebanho de número 14 par. E o livro sorteado é o livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém um capítulo, o livro de Obadias, com 21 versículos, Senhor da glória, que diz assim: os pecados e o castigo de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e as bênçãos foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem te deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9 ímpar e rebanho de número 10 par. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 contém 16 versículos, que diz assim: exortação e fidelidade e a diligência no ministério. Versículos 6, 7, 8 e 9. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-o com as palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco
é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é da vida que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 do livro de Esdras. Capítulo 3 do livro de Esdras contém 13 versículos, que diz assim: é levantado o altar. Versículo 1, 2, 3 e 4. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo com um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesus, filho de Jesuá, Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdote, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecer holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele o holocausto do Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Produção, quando tu vem para cá, traz esse meu óculos aí, por favor. Meu óculos. 317. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Obrigado. Glórias ao nosso Senhor Deus, vamos lá. 2 Samuel contém 24 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel, perdão pela troca do óculos. Capítulo 3 do livro de 2 Samuel. Capítulo 3 do livro de 2 Samuel contém 39 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Em Hebron nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon, de Ainoá e Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Abisalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué,
24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 22 do livro de Josué. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 22 do livro de Josué contém 34 versículos, que diz assim: Josué abençoa e manda para casa as 2 tribos e meia. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Josué chamou os Rubanitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Ele lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparaste, antes tivesse o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhe havias prometido, voltou-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além de Jordão. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Eu agora irei ler para vocês um recadinho das nossas igrejas virtuais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se vós a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. E a denúncia é a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo esta a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 700 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes.
Se você ou quem você trouxer para nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que estas denúncias e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag, anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E a oração sorteada é a oração de número 8. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora. E que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 17 ímpar e rebanho de número 18 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. 1 João, 1 João. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João contém 21 versículos, que diz assim: o tríplice testemunho sobre Cristo. Versículos 6, 7, 8 e 9. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 21 do livro de Jó. Capítulo 21 do livro de Jó contém 34 versículos. Jó descreve a prosperidade dos perversos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Respondeu, porém, Jó: ouve atentamente as minhas razões, e já isso não será a vossa consolação. Tolerai-me e eu falarei, e havendo eu falado, podereis zombar. Acaso é do homem que eu me queixo?
não tenho motivo de me impacientar. Glória a nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. É o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. E o capítulo sorteado é o capítulo 22 do livro de Números. Capítulo 22. Capítulo 22 do livro de Números contém 41 versículos, que diz assim: Balaque envia mensageiros a Balaão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo partido os filhos de Israel, acompanharam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 1 Reis. Capítulo 4 do livro de 1 Reis contém 34 versículos, que diz assim: Os oficiais de Salomão, versículo 1, 2, 3 e 4. O rei Salomão reinou sobre todo o Israel. Era este os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal, Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, eram escritórios. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zodaque e Abitar eram sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho a ser sorteado. É o rebanho de número 5, ímpar, e o rebanho de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 10 do livro de João. Capítulo 10 do livro de João contém 42 versículos, que diz assim: O Senhor Jesus, o bom pastor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 91.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou nesse capítulo 10 do livro de João que há um só rebanho e um só pastor. E se o Senhor Jesus é Deus, esse é Senhor, é mestre, não pode mentir, e suas palavras não podem ser revogadas nem anuladas. Como é possível o ser humano possuir o título de pastor apenas com base em um único versículo, com as palavras de Paulo, que é servo, discípulo e escreveu de seu próprio punho ser escravo de Cristo? E se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus mentiu e o ser humano pode ser nomeado a pastor ou a pastora apenas por apacentar o rebanho de Cristo, e que se denominando ou nomeando alguém a pastor ou a pastora, ele não está blasfemando, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Lembre-se que o título não te faz alcançar a salvação, mas pode sim fazer você perder ela. Por isso nós estamos trazendo essa conscientização, porque há diversos homens e mulheres que são verdadeiramente tementes ao Senhor Deus e estão sendo enganados e prejudicados, inconscientemente enganando e prejudicando os outros também. E essa é a denúncia de número 91, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 52 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora sortear uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração sorteada, oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do Senhor, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora, mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos lá, o sorteio dos livros. 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de 2 Reis. Capítulo 2 do livro de 2 Reis contém 25 versículos.
Eliseu é sucessor de Elias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor em mim, e a tua alma não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Glórias ao nosso Deus. Vamos agora a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de Gálatas. Capítulo 6 do livro de Gálatas contém 18 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: o que o homem semear, isso também ceifará. Versículos 6, 7, 8 e 9. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aqueles que o instruir. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de falar o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Capítulo 12 contém 14 versículos. A velhice, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois dos aguaceiros. No dia em que tremerem os guardas da casa aos teus braços e se curvarem aos homens, outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, ou já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecham no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro de Deuteronômio, 34 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Capítulo 20 contém 20 versículos, que diz assim, acerca da guerra. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vir de cavalos e carros, e povo maior em número do que tu,
não os temerás, pois o Senhor teu Deus te fez sair da terra do Egito. Está contigo. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não temais, nem vos aterrorizais diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Isaías. Capítulo 65 do livro de Isaías. Capítulo 65 do livro de Isaías contém 25 versículos. A resposta do Senhor Deus, rejeitados os rebeldes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Fui buscando pelo que não perguntavam por mim. Fui achado por aquele que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povos que contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo estas vidas através dessa ministração da Tua Santa Palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim: os deveres das várias classes de pessoas santas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muitos vinhos, sejam mestres do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados e amarem ao marido e a seus filhos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. O livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas contém 10 versículos, que diz assim:
A oração de Jonas no ventre do peixe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu no ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, vamos ao sorteio do capítulo. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 3 do livro de Romanos. Capítulo 3 do livro de Romanos contém 31 versículos, que diz assim: Paulo responde a objeções. Versículo 1, 2, 3 e 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para que seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Palavra do Senhor. Livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João. Livro de 3 João contém um capítulo e 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio, versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando não estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em tua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias a Deus, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Joel, 3 capítulos. Ai, ai. 8. Livro de Joel. Livro de Joel. Vamos ao sorteio do capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos, que diz assim: a misericórdia do Senhor. Versículo 12, 13, 14 e 15. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassível e tardio em irar-se, é grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará, após a si bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Glórias ao nosso Senhor Deus. Aí o Espírito Santo falando
o Espírito Santo do Senhor Deus verdadeiro falando aos nossos corações. Glórias ao nosso Senhor. Agora escolha aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 3. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 3. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Josué, capítulo 22. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 5. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Jó, capítulo 21. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Números, capítulo 22. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de João, capítulo 10. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 2. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 6. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 20. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 65. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 3. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. E por último, você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora para as nossas finalizações. Muita atenção aos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na @IG 1318 37 300, e até às 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente. Após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives
de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos ter a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo verdadeiro nesta live. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live. Meu muitíssimo amém.